Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista e esse é o canal SOS Intestino. Se você ainda não é inscrito e gosta desse assunto sobre saúde intestinal, alimentação, suplementação, então já começa a acompanhar o canal, se inscreva, vou ficar muito feliz de ter você por aqui também. E hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre cansaço, que é uma queixa muito comum entre as pessoas. Cada vez mais as pessoas vêm relatando cansaço, indisposição, e muitas vezes saem aí suplementando coisas aleatórias sem entender a real causa desse cansaço. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que pode estar por trás desse cansaço, o que você precisa investigar, tanto na sua rotina, na sua alimentação, como também nos exames bioquímicos, na bioquímica do seu organismo, se existe algo que está ali em desequilíbrio e que pode justificar esse cansaço. Então, aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque eu fiz algumas anotações para que a gente vá conversando, então, sobre isso. Então, primeira coisa que a gente tem que buscar entender e refletir é sobre a nossa carga de atividades que a gente tem ao longo do nosso dia, de trabalho, de outras funções que a gente acaba exercendo. Quando a sua carga de trabalho, carga de atividades do dia a dia é muito mais alta do que aquilo que o teu corpo consegue suportar, você vai ficar cansado. Simples, tá? Então, vamos pensar lá num caminhão que ele tem capacidade de levar 2 toneladas. E aí você carrega esse caminhão com 4 toneladas. Ele vai conseguir seguir o trajeto dele? Vai. Mas ele vai mais devagar, ele vai mais lentamente, a chance de quebrar uma peça, de estourar um pneu, de acontecer qualquer coisa com esse caminhão é muito maior. E a mesma coisa acontece com o nosso organismo. Tem momentos da nossa vida que eu entendo, a gente está ali mais focado em trabalhar, em querer construir algo, em ganhar mais dinheiro para poder guardar, pensar numa aposentadoria, enfim, né? É filho, enfim. Tem momentos da nossa vida que eu entendo, a gente vai precisar muitas vezes focar um pouco até dos cuidados com a nossa saúde para tentar ir por aqui para conquistar algo, para dar aquele passo maior que a gente precisa para conquistar alguma coisa, enfim. Mas muitas pessoas vão vivendo a vida toda nisso, e aí a saúde começa a gritar, não tem como. Então, às vezes é pensar assim, estou cansado? Eu preciso descansar. Será que eu estou tendo momentos de descanso? Então, esse equilíbrio entre o trabalho e o desfrute, entre o trabalho e o descanso, é muito importante. Senão a conta chega, se já não chegou, né? Você está aqui justamente vendo esse vídeo porque você está se sentindo cansado. Então, vamos pensar e refletir a respeito disso. Questão do sono. Então, se você não dorme direito, automaticamente você vai ficar mais cansado. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer estratégias para a gente driblar o cansaço, tá? Aqui a gente vai falar de causas de exames e no próximo vídeo a gente vai falar sobre estratégias. Então, eu quero aqui que você comece só a refletir. Como é que está a qualidade do seu sono? Que horário você está indo dormir? Você está conseguindo dormir de 7 a 8 horas por noite? Está tendo um sono contínuo, né? Se você está acordando cansado ainda, é sinal que o seu sono não está restaurador, certo? E depois a gente vai aprender estratégias para melhorar isso. Atividade física, tá fazendo? Thalita, eu só trabalho, eu chego em casa morto, não tenho nem energia para fazer atividade física. A atividade física, quando você coloca o seu corpo em movimento, isso sim traz energia para o seu corpo. É igual você ligar algo na tomada, sabe? Então, quando tá ali aquele aparelho desligado na tomada, ele tá ali sem energia, morto, né? Agora, quando você começa a colocar esse corpo em movimento, você começa, assim, a se sentir mais energizado, tá? Então, no começo, você vai precisar se esforçar um pouquinho, mas conforme você vai se exercitando, colocando o seu corpo em movimento, você vai começar a se sentir mais vivo, mais disposto, tá? Alimentação, água, básico. Tá tomando água? Porque se tá faltando água, o teu cérebro tá desidratado. O teu cérebro fica mais lento, você pode perceber pela cor da sua urina se você está se hidratando corretamente ou não. Então, é super importante a questão da água. 70% do seu corpo é formado por água. A gente precisa dela para se sentir mais energizado também. Alimentação é a mesma coisa. Será que os alimentos que você está consumindo são fontes de vida, de energia para você? Ou é aquele alimento morto, que não tem energia nenhuma, né? Porque a gente pensa nos alimentos muito só através dos nutrientes que eles nos proporcionam, mas pensa que um alimento vivo, um alimento natural, ele vem com uma carga energética muito positiva também.
Já aquele alimento que foi produzido na indústria, aquele alimento seco, aquele alimento morto, cheio de conservante e tudo mais, isso não te traz vida, não te traz energia, tá? Então, é muito importante você também melhorar a qualidade da sua alimentação. Saúde intestinal, então, se você está passando por um quadro de supercrescimento bacteriano, fúngico, desbiose, problemas digestivos, isso vai sim gerar cansaço. Porque se eu tenho ali um desequilíbrio no meu sistema gastrointestinal, isso é uma fonte de estresse constante que o teu corpo tem que lidar, certo? E esse estresse constante, assim como lá no seu trabalho, na correria do dia a dia, isso também gera cansaço. Alergias alimentares, da mesma forma, quando eu tenho um alérgeno alimentar, algo que o meu corpo não gosta, que o meu corpo identifica como algo ruim para mim, e isso pode ser até algum alimento natural, que o corpo pode criar ali um sistema de defesa contra ele, isso gera muito cansaço também, tá? Porque o teu sistema imune tem que estar o tempo todo tendo que lidar com aquele alérgeno. E isso vale também para as toxinas que vêm através dos alimentos industrializados. Então, são toxinas, coisas estranhas que o seu corpo tem que lidar, e isso gera um estresse físico que vai gerar cansaço. E o uso de estatina, eu fiz questão de colocar aqui porque algumas pessoas, elas acabam, que têm problemas cardiovasculares, enfim, alterações de colesterol, enfim, usando estatina no longo prazo. E a estatina, ela depleta a coenzima Q10. E a coenzima Q10 é um nutriente importante lá para o funcionamento da mitocôndria. A mitocôndria é uma partezinha da nossa célula que é responsável pela produção de energia. Então, se eu tenho uma deficiência de coenzima Q10 por conta do uso da estatina, eu começo também a me sentir mais cansado, ter dores musculares, dores nas pernas. Então, quem usa estatina precisa fazer reposição de coenzima Q10. E quem já está ali acima dos 40 anos, é uma suplementação bem interessante, porque a produção de coenzima Q10 pelo corpo vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo, tá? E quais são os exames, então, que eu considero importantes que você faça para investigar causas bioquímicas do seu cansaço? Então, primeiro é um hemograma, que através do hemograma, até trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente poder conversar. Mas através do hemograma, a gente vai ver ali, através dos eritrócitos, da hemoglobina, do hematócrito, se tem uma deficiência de vitamina B12, de vitamina B9, de ferro, alguma anemia que justifique esse cansaço, tá? Ferritina e saturação de transferrina para a gente avaliar como que está os estoques de ferro no corpo e o transporte de ferro pelo nosso organismo, tá? Então, vejam aqui o exame de uma paciente que a queixa dela principal era cansaço e questões digestivas, e é uma paciente que já tem um diagnóstico de tireoidite Hashimoto, tá? Com uma ferritina extremamente baixa. O ferro, ele é super importante para levar oxigênio para os tecidos. Então, pensa, se o teu cérebro não está sendo bem oxigenado, você vai ficar cansado. Se os seus músculos não estão recebendo ferro, oxigênio de forma adequada, você não vai ter força muscular para fazer uma atividade física. Então, eu posso tomar uma creatina para melhorar a força? Eu posso, mas se eu estou ali com ferro baixo, eu preciso, a causa, né, de primeiro momento, eu preciso, antes de suplementar uma creatina, ajustar os níveis de ferro no meu organismo, tá? Então, aqui, possivelmente, né, a indicação seria justamente fazer uma reposição de ferro endovenoso ou de um ferro bisglicinato via oral para repor essa deficiência de ferro junto com ajustes na dieta, né? Então, ter uma alimentação mais rica em ferro, em carnes, vísceras, fígado, miúdos e tudo mais. E a saturação de transferrina, né? Que vai mostrar como é que está esse transporte de ferro pelo organismo, que no caso dela também estava baixa, 22%. Então, a ferritina, o ideal de 70 a 120, e a saturação de transferrina de 30 a 50%. Se eu tenho isso baixo, isso já mostra, então, que esse metabolismo do ferro não está tão adequado, certo? Vitamina B12, ácido fólico, zinco sérico são micronutrientes importantes terem avaliados, tá? O nome do exame é exatamente esse que eu estou colocando aqui, que algumas pessoas me perguntam, né? Eu quero dosar vitamina B12, como que eu doso? Vitamina B12 sérica, ácido fólico sérico, que é a vitamina B9, zinco sérico, tá? E quais são os níveis ideais da vitamina B12? De 600 a 800, de 600 a 900, no mínimo 500. E essa paciente estava com 331, ou seja, mais uma causa para esse cansaço. Aqui eu mostrei ali o anti-TPO, que é o anticorpo da tireoide, né, que faz o diagnóstico ali da tireoidite Hashimoto. No caso dela, acima do valor
de referência ali do laboratório, mostrando positivo, ela já tinha esse diagnóstico, até que os anticorpos aqui não estavam tão elevados, né? Mas isso também é algo que liga, porque assim, se eu tenho uma doença autoimune, isso significa que o sistema imune está ali trabalhando de forma mais intensa. Então, eu preciso cuidar da minha saúde intestinal, dos alérgenos alimentares, reduzir a inflamação no meu organismo para que eu consiga, né, ter sempre o mínimo, né, de produção desses anticorpos. Vitamina D, a gente tem uma epidemia de deficiência de vitamina D. Então, o ideal para que a gente tenha energia, disposição, é você buscar uma vitamina D acima de 40, né, 40, 50, 60. Então, se eu tenho uma vitamina D sempre mais baixa, se eu não me exponho ao sol, então isso também vai ser uma causa de cansaço. Avaliar o painel da tireoide, então TSH, T3 livre, T4 livre, os anticorpos da tireoide, para detectar, será que eu tenho alguma doença autoimune em relação à tireoide? Como que estão os meus níveis, né, de TSH, T3 e T4? Então, TSH ali de 1 a 2,5, T3 livre, T4 livre, então T3 livre acima de 1, T4 acima de 3, certo? Sempre dosar o livre, que vai ser mais fidedigno aqui para esses resultados que eu estou colocando para vocês. O S-DEA, que é o sulfato de DEA, ele vai avaliar como é que está a função da sua adrenal. A adrenal é uma glândula que fica acima dos rins e que é responsável pela produção do cortisol. Então, muitas vezes a gente associa o cortisol a algo ruim, mas o cortisol é super importante para fazer você levantar da cama todos os dias pela manhã. Então, dosar o cortisol pela manhã é também importante para a gente ver como que está. Vejam só o resultado dessa paciente aqui, que também é essa mesma paciente que estava com essa queixa de cansaço. O cortisol dela matutino, né, esse é o sérico, 7,48. Então, o ideal seria que tivesse mais ali próximo de 15, um cortisol mais alto de manhã. Então, o ideal do cortisol é ele ser mais alto pela manhã, à tarde ele vai diminuindo e à noite mais baixinho para que você consiga, então, dormir. Agora, o que acontece com muitas pessoas que vão vivendo sobre esse estresse crônico, a vida, né, por longos anos, de repente, aquele cortisol de tanto ser produzido pela adrenal, a adrenal ela começa a cansar, que é o que a gente chama de fadiga da adrenal, né? Então, a gente vai dosar aqui o cortisol de manhã, tá baixinho. E aí a pessoa não tem energia, não tem disposição, tem até sintomas, assim, depressivos mesmo, sabe? Aquela pessoa que não tem vontade de levantar da cama, vai se arrastando, certo? Por quê? Porque esse cortisol tá lá embaixo, então a gente precisa de estratégias para fazer a modulação desse cortisol, e isso vai, né, desde mudanças no estilo de vida até alguns suplementos que a gente pode utilizar, que a gente vai falar daí no próximo vídeo, tá? Então, o ideal dos exames hormonais é até que a gente faça salivar. Então, eu posso fazer o S-DEA salivar, mas posso fazer o sérico e a curva do cortisol também, que pode ser salivar em 3 momentos do dia, manhã, tarde e noite, ou pelo menos o sérico de manhã para você entender como que tá, né, esse cortisol aí pela manhã. E avaliar também a glicose e a insulina. Por quê? Porque às vezes eu tenho a glicose boa, mas a insulina já está muito alta. Então, aquela pessoa que está começando a acumular muita gordura abdominal, que tem uma alimentação rica em açúcar, em alimentos, massas, farinhas e tudo mais, que já está ali acima do peso. E aí, o que acontece? Essa insulina mais alta, ela é um sinal do quê? Que está chegando muita glicose e o pâncreas está tendo que liberar muita insulina para justamente colocar, porque a insulina é um hormônio que coloca a glicose dentro da célula, justamente para a glicose poder te dar energia. Agora, tem quadros ali onde o corpo está mais inflamado, onde eu tenho ali alterações metabólicas, que o pâncreas ele está ali produzindo insulina, mas essa insulina ela não está sendo efetiva, ela não está sendo ativa, ela não está conseguindo jogar essa glicose corretamente para dentro da célula. Ou eu tenho que produzir muita insulina para conseguir colocar essa glicose dentro da célula. E esse excesso, esse aumento da insulina gera cansaço também. É como se o corpo tivesse que demandar de muito esforço para poder colocar a glicose ali dentro. Então a pessoa come, daqui a pouco ela já está com fome de novo, ela não sente que aquele alimento que ela comeu de fato nutriu ela. Então, e aí a pessoa vai comendo mais e vai engordando muitas vezes mais. Então, avaliar a glicose e a insulina é super importante. E aqui eu trouxe os principais, mas é lógico que se eu tenho ali uma alteração de fígado, uma alteração, né, hepática, alguma questão nesse sentido, uma homocisteína mais elevada também, já falei sobre a homocisteína aqui num outro vídeo, isso também é sinal de inflamação, e isso também pode gerar um cansaço extremo, assim como uma ferritina extremamente elevada também. Eu só tenho ferritina alta,
um TGO alterado, TGP alterado, um gama-GT alterado, que são as enzimas hepáticas, isso também pode gerar cansaço. E também a questão menopausa, andropausa, então se você está ali nesse momento de queda dos seus hormônios sexuais, isso também vai gerar cansaço. Então é importante avaliar junto com um endocrinologista, um nutrólogo, um médico que entenda sobre esse assunto, para que você faça então a reposição quando necessário, tá? Então aqui, deixa eu só ver quais outros exames que eu poderia mostrar aqui para vocês, né? Então esse aqui que é o sulfato de ideia, e esse aqui é até o resultado do meu exame que eu fiz início do ano. Então, agora quero fazer o sulfato de ideia salivar para eu ver como que tá também, se de fato ele está baixo, como está aqui no nível sérico, porque aí a gente precisa fazer a reposição do DEA, né? Que justamente vai fazer esse aumento, né, da produção desse hormônio, enfim, e trazer mais energia e mais disposição. Só que isso não é um nutricionista que prescreve, porque como é um hormônio, então, a gente precisa conversar com o endocrinologista, então eu vou passar em consulta com o endócrino para conversar sobre isso e ver se eu preciso suplementar, repor, enfim, e a dose também indicada para mim, tá? Vitamina D a gente vê sempre baixo, zinco também, olha só, 62 dessa paciente, então veja só, essa paciente tinha cansaço, ela tinha quantas coisas alteradas? Zinco, vitamina D, vitamina B12, os anticorpos da tireoide, ferritina baixa, então a gente tem que fazer uma suplementação geralzona ali de todos esses micronutrientes para ela poder se sentir com mais energia e mais disposição, tá? E esse aqui era de uma outra paciente também, que veio com essa queixa de cansaço, e aí quando a gente foi olhar para os exames dela, o anti-TPO é extremamente positivo, então diagnóstico de tireoidite Hashimoto, um TSH extremamente elevado, 17, mostrando esse hipotireoidismo. Então, eu encaminhei ela diretamente para o endócrino, porque vai precisar fazer reposição, entrar com reposição e tudo mais. Vitamina B12 baixa já há muito tempo. Então, isso aqui é uma coisa bem importante que vocês entendam. Às vezes a gente pega ali um resultado de uma vitamina B12 baixa e eu começo a suplementar. Ah, Thalita, fui lá, fiz uma cetoneuria, fiz um injetável, mas ainda estou me sentindo cansado. Calma. Se você está cronicamente com a deficiência dessa vitamina, entenda que isso gerou uma consequência no seu organismo. Então, não é simplesmente ajustar os níveis que já vai fazer com que você se sinta, né, com mais energia, mais disposição. Isso gerou consequências para o seu fígado, consequências para a sua saúde intestinal, consequências para a sua saúde cerebral, né? Então, neurônios, você pode ter tido morte de neurônios, uma diminuição na síntese ali dos neurotransmissores por conta da carência dessas vitaminas. Então, até as coisas irem se ajustando novamente, pode demorar um pouquinho, mas é importante fazer a correção. E essa paciente em especial, ela já ia no endócrino, não, na ginecologista, que sempre solicitava exames para ela, e no cardiologista, mas sempre eles olhavam e falavam, tá normal, tá normal. Então, assim, tá dentro do nível, do valor de referência, mas isso não é o ideal de saúde. Então, existe diferença entre o nível ideal e o valor de referência do laboratório. A gente, na maioria dos exames, a gente não vai avaliar valor de referência, sim o nível ideal, tá? A homocisteína dela também estava ali um pouquinho mais elevada, justamente quando a B12 está baixa, essa homocisteína tende a se elevar. Homocisteína elevada aumenta a inflamação, é uma proteína neurotóxica, aumenta risco cardiovascular, então precisamos ajustar e isso pode gerar também cansaço. E a vitamina D dela também já há bastante tempo, sempre mais ali na faixa, né, de 20, 30, teve um período que estava 17, então também é algo que a gente precisa repor, e muitas vezes, vitamina D, a gente precisa repor sempre, tá? A gente precisa repor sempre, é difícil uma pessoa que consiga ficar sem uma suplementação de vitamina D e que consiga manter os níveis ideais, tá? Então, é importante vocês terem conhecimento, porque quando a gente entende sobre isso, a gente começa a olhar e entender que, não é só ali tomar um café que vai resolver o seu cansaço. Existem muitas outras coisas por trás que você precisa fazer, né? O café, inclusive, ele dá uma falsa sensação de energia. Então, ele, né, dá aquele up ali no seu cérebro, mas depois você tem uma queda muito grande. Então, a gente tem que corrigir micronutrientes, corrigir essa bioquímica do nosso organismo, e o nosso estilo de vida, nossa alimentação, nosso sono, atividade física, para que a gente se sinta vivo, para que a gente tenha energia, tenha disposição, tá? Se você tem interesse em saber mais sobre exames bioquímicos, exames laboratoriais, entender mais sobre os seus exames laboratoriais,
Eu tenho um curso também sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar, caso seja do seu interesse. E também eu tenho uma tabela de valores ideais, para que você consiga baixar, comprar, adquirir essa tabela e você ter ela como fonte de pesquisa, né? Então, você está lá analisando o teu exame, então, daqui 10 anos, você pode voltar lá, ter essa tabela e ir avaliando ali os seus exames para você ter, de fato, acesso aos valores ideais de saúde, não aos valores de referência, aquilo que você deve buscar, tá? A tabela tem um valor bem em conta, então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Eu tenho certeza que isso pode contribuir bastante aí para a sua saúde e para a saúde da sua família também, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu curtir. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que podem se beneficiar desse assunto. E no próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre estratégias. O que a gente pode fazer, então, na prática para melhorar esse cansaço. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.